Então, aguardando aí a gravação iniciar. Acredito que já começou. Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula, né? Hoje também a gente vai falar de derivadas, certo? Continuação do assunto de derivadas. Só que o importante é o seguinte, como eu acredito em vocês, né? Então, por acreditar em vocês, eu suponho que vocês já saibam fazer o seguinte, você tem uma função qualquer, certo? Uma função qualquer, uma função arbitrária, tá? E aí, se você tiver uma função arbitrária qualquer, né, e eu pedir para você calcular a derivada dessa função arbitrária, você sabe fazer, tá? Então, você já aprendeu a calcular a derivada desse tipo de função, né? Então, vamos lá, pega uma função aqui, seno, cosseno, tangente, cotangente, uma função trigonométrica, uma função exponencial, uma mistura de funções. Você aplica as regras de derivação, né? As regras de derivação que você aprendeu, obviamente, né? E depois de aplicar as regras de derivação, você consegue resolver a derivada da função. Derivação. Foi derivada aqui. Né? Consegue calcular a derivada da tua função. E, supondo isso, partindo dessa premissa, para poder ainda terminar essa parte de calcular, falta realizar uma abordagem, que é o cálculo da derivada de uma função implícita. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é essa função implícita, né? Implícita. O que significa dizer que a função está escrita de forma implícita ou que uma função está escrita de uma forma explícita? Né? Ou seja, ela está à mostra, está escondida, né? Está entre linhas, né? Está entre linhas, implícita, e está à mostra, né? Certo? Né? De uma forma análoga, né? Se você tem um amigo e você fala mal das costas dele, você está fazendo isso de forma implícita. Se você falar mal na cara, você está fazendo isso de forma explícita, tá? Então, mesma coisa que é em funções. Né? Você tem uma função qualquer, tá? E aí, por exemplo, se você tiver f de x igual a y, certo? E esse y ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá? Veja que a função y, ela está isolada do x. Ela está isolada do x. Então, ela está escrita de forma explícita. De um lado está só o y e do outro lado está o x. Então, ela está escrita de forma explícita. Ou seja, você tem ali um y de x, né, exposto. E aí, se você não tiver dessa forma, se você tiver algo do tipo y ao quadrado mais x ao quadrado mais xy igual a zero, por exemplo, aí veja que essa função aqui, você teria que isolar o y para poder botar ela de forma explícita. Tá? Como você ainda tem esse processo de isolar o y, então essa função ela está escrita de forma implícita. Tá claro para vocês até aqui? Tá de boas até aqui? Por enquanto, Aí, sim, galera. professor. Eu suponho que tenham respondido de boas, né? Então, quando você tem uma função nesse tipo, né, onde y de x é igual, por exemplo, a seno de x, né, seno de x, e você quer calcular a derivada, você simplesmente calcula a derivada do seno, né, que aí seria o cosseno de x. Não tem muita dificuldade. No entanto, se você tiver essa função aqui, y ao quadrado mais x ao quadrado mais x vezes y igual a zero, como é que você determina a derivada dessa função? Tá? Eu fiz isso bastante de manhã, então vejam que lá tem outros exemplos, depois dê uma olhada nisso. E aí você tem que pensar como é que você faz essa derivada. E a primeira coisa, você está derivando em relação a quem? A primeira pergunta que você vai fazer. Se você quer encontrar a derivada, você tem que se perguntar, estou derivando em relação a quem? Tá? Então, eu posso fazer essa derivada em relação a t, posso fazer em relação a um p, posso fazer uma relação a uma variável arbitrária, ou eu posso fazer essa derivada em relação a x ou em relação a y.
posso fazer qualquer um dos dois, tá? E aí, a gente vai fazer essa derivada aqui em relação a x. Vamos ver o que é que acontece quando eu derivar dos dois lados em relação a x, tá? X ao quadrado mais xy igual a d dx de zero. Primeira coisa, quanto é a derivada do zero, hein? Quanto é a derivada de uma constante? Zero. Zero. Certíssimo. Eu confundi o vídeo e o fone desligado. Desconectado, como é que pode? A segunda coisa é a gente tem que derivar agora desse lado, né? Então, eu vou botar aqui, ó, d dx. De manhã eu ensinei de forma diferente, tá? Então, eu tenho que trazer aqui algo diferente aqui para vocês. E aí, vocês assistam as duas aulas e vejam qual a diferença entre elas e qual a melhor forma que você pode aprender, tá? Isso aqui é igual a zero, né? Quanto é a derivada de y ao quadrado, hein? Mas veja que está em relação a x, tá? E aí, quanto é a derivada de y ao quadrado com relação a x? Aí você bota aqui, ó, d dx de y ao quadrado mais d dx de x ao quadrado mais d dx de x vezes y, né? Isso aqui é igual a zero. A derivada de y ao quadrado, você pode pensar, é a derivada de y ao quadrado, que é 2y, né? Usando a regra da cadeia, então ficaria dy dx mais a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Aí, por que não fica aqui igual a esse daqui, dx dy? Ou dx dx? Porque dx dx é igual a 1. dx dx é igual a 1, tá? Mas, aqui você tem um produto de funções, tá? Usa a regra do produto. Deriva a primeira, a derivada de x com relação a x é 1, então sobrou só y, mais, repete a primeira e deriva a segunda. A derivada da segunda é dy dx. Isso aqui é igual a zero, certo? É óbvio que você coloca esse dy dx aqui em evidência, né? Então vai ficar 2y mais x, que multiplica dy dx, certo? Mais 2x mais y. Isso aqui é igual a zero. É fácil entender que dy dx é igual a menos 2x mais y dividido por 2y mais x. Tudo bem, pessoal? Tá claro para todo mundo isso aqui? Todo mundo conseguiu entender? Tu repete só esse último passo? Esse aqui? Esse cara tá positivo, não é? Passa para o outro lado o quê? Ah, sim, já peguei. Pegou, né? Mais alguma dúvida? Tá, vou fazer outro exemplo. Se você tiver isso aqui, ó, y ao quadrado, negócio de y ao quadrado direto, né? Vamos botar y ao cubo, mais y ao quadrado, cosseno de x, menos 3 tangente de x vezes y. Vamos dizer que isso aqui seja igual a zero. Aí eu vou derivar essas funções, tá? Lembrando que dy dx, eu posso chamar isso aqui de y', certo? Posso chamar isso aqui de y'. Primeira coisa, quanto é a derivada de y ao cubo? E aí, galera, quanto é a derivada de y ao cubo? 3y ao quadrado? 3y ao quadrado. Falta o quê? Y'? Y'. Né? Mas, aqui tem um produto de funções, não é? Ó? Deriva a primeira, 2y, y', vezes a segunda, cosseno de x, mais, repete a primeira, deriva a segunda. Quanto é a derivada do cosseno?
Menos seno. Menos o seno, correto. Tá? Como eu estou fazendo em relação a x, você não precisa colocar aqui x'. X' é igual a 1. Beleza? Se você estiver derivando em relação a x, x' é igual a 1. Aí agora tem lá, de novo, aqui tem outro produto aqui. Então vai ficar menos 3. Quanto é a derivada da tangente? Quanto é a derivada da tangente, pessoal? Essa aí eu não tô lembrado. Secante ao Ao quadrado quadrado. de x vezes y mais tangente, repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda, y'. Isso daqui é igual a derivada do que está do outro lado, derivada de 0 é 0. Tá? Ou seja, você vai ter 3y ao quadrado vezes y', 2y cosseno de x vezes y', e você vai ter aqui menos 3 tangente de x vezes y'. Então, o que tem y'? Vamos lá. Tem 3y ao quadrado, tem y', mais, que está negativo, aqui está positivo, 2y cosseno de x tem y', e aqui tem menos 3 tangente de x vezes o y'. Certo? E agora eu vou colocar o restante, que não tem y'. Tem menos seno de x, y ao quadrado, e tem menos secante ao quadrado de x, y. Menos 3 secante ao quadrado de x, y. Né? Obviamente, isso aqui é igual a 0. Como isso aqui é igual a 0, né, eu posso botar aqui igual, e esse cara aqui se torna tudo positivo. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo entendeu o que foi que aconteceu? Eu acho que tem, professor, eu entendi. Entendeu, né? Isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o teu y' vai ser o seno de y, seno de x, né? Y ao quadrado, mais 3 secante ao quadrado de y, não, de x vezes y, né? Dividido por esse termo todinho aqui, que seria 3y ao quadrado, mais 2y cosseno de x, menos 3 tangente de x. Né? Então, tá aí a tua derivada implícita do teu sistema. Certo? Então, tu sempre faz essa brincadeira. Pois não? A Micaele fez uma pergunta no chat. Ela perguntou por que o professor está derivando assim, não de forma mais direta. Por que eu estou derivando assim, não mais direto? Pronto, porque eu estou calculando derivadas implícitas. Vamos calcular direto, eu teria que isolar o y. Como é que tu isola o y numa função dessa daqui? Nessa daqui, essa função aqui. Você tem aqui y ao cubo, y ao quadrado bem aqui, y aqui. Como é que tu isola isso? É meio difícil, né? Você conseguir isolar, não é? Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender isso? Obviamente, isso aqui a gente poderia botar um y em evidência e ficaria um y ao quadrado, né? E aí ficaria y ao quadrado. Eu cometi um... Não é que eu cometi, não é... Enfim, cosseno. Eu só não fico vai simplificar. E aqui menos 3 tangente de x. Né? E como isso aqui é uma função quadrática, aí você tem como isolar o y usando Bhaskara, né? Que seria menos b, que é menos cosseno de x, mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, menos 4 vezes o primeiro, que é o a, 4 vezes a é 1, aí aqui 4 vezes 3 dá 12, e aqui como está negativo ficaria mais 12, tangente de x, tudo isso dividido por 2. Aí você isolou seu y, né, e aí você calcula a derivada do y, você teria que calcular a derivada disso aqui. Isso dá um trabalho gigantesco, né? É bem mais complicado de se calcular isso e se encontrar isso. Beleza pura? Aí eu não preciso fazer essa brincadeira de isolar o y, que eu estou dizendo para você que você quer encontrar a derivada. O que você faz é derivar a equação, deriva a equação,
isola a derivada de um lado e você tem a derivada da função em função de y e x, né? Se você isolar o y, você obtém somente a função de x, certo? Tudo bem? Tudo, professor. Vamos lá aqui. Tranquilo, né? Suponha agora que você tem uma função, vamos botar uma elipse, né? Suponha que você tem uma elipse, né? X ao quadrado, 4, mais y ao quadrado sobre 9, igual a 1. Né? 9, né? Não um G, né? Aqui, eu botei um G aqui. Uma elipse com raio em x2 e um raio em y3. Né? E aí, você tem essa elipse, né? Você quer calcular a derivada disso aqui, tá? A relação entre x e y aqui, de alguma forma. Aí, como é que você faz isso? Ou você deriva dos dois lados, ou você faz de forma isolada. Como é esse negócio de fazer de forma isolada? Tu vai isolar o y desse lado, então vai ficar y ao quadrado sobre 9. Y ao quadrado sobre 9 vai ser igual a 1 menos x ao quadrado sobre 4. Né? E aqui você teria que y ao quadrado é igual a 9, você multiplica, né? Menos 9 quartos de x ao quadrado. Tá? E depois você tira a raiz. Então, daqui você tira que y vai ser igual a mais ou menos, né? Porque quando você tira a raiz, pode ser tanto um número positivo como negativo. 9 menos 9 quartos de x ao quadrado. E aí tu deriva essa função, o y, e quando tu derivar, tu vai obter a resposta mais ou menos, né? A derivada dessa função aqui, você pode dizer que isso aqui é igual a... você pode dizer que u é igual a 9 menos 9 quartos de x ao quadrado, tá? Então, o que você está fazendo é derivando u com relação a x, certo? O que você está fazendo é isso. Então, eu posso botar isso mais ou menos bem aqui. D dx da raiz de u. Aí você pode pensar que isso aqui é a mesma coisa ser d dx, mais ou menos. Estou derivando de forma explícita, tá, pessoal? U elevado ao meio, né? Isso aqui é um polinômio, você desce um meio, né? Aí ficaria U elevado a 1 meio menos 1, daria menos 1 meio, certo? Vezes a derivada de U, com relação a x. E aí, se você olhar para a derivada de U aqui com relação a x, esse negócio dá menos 9 meios de x, né? E aí ficaria aqui y' igual a 1 meio, U elevado a menos 1 meio, vezes U', e U' a gente acabou de fazer, que é menos 9 meios de x. Né? Então, veja que o resultado aqui do y' vai ser, aqui tem mais ou menos, continua com esse mais ou menos, e vai ficar menos 9 quartos, né, de U elevado a menos 1 meio, que vocês já sabem quem é esse U, vezes o x. Tá? E aí, eu posso botar esse U para baixo aqui, posso tirar essa constante para fora aqui. Quando tiver mais, fica menos. Quando tiver menos, fica mais. Então, vai ficar menos mais 9 quartos x dividido por raiz 1, a raiz de U, dividido pela raiz de U. Né? Raiz de U. U é 9 menos 9 quartos de x ao quadrado. Tá? E esse cara aqui, 9 menos 9 quartos de x ao quadrado, certo? Isso aqui nada mais é do que y. Nada mais é do que o próprio y. Então, você observa que isso aqui, o y', você pode reescrever ele como sendo menos 9 quartos, né, de x sobre o próprio y. Né? E aí, vamos ver o que é que acontece com o meu sistema. Né? Isso, eu derivei isso explicitamente. Demorou pra caramba,
primeiro eu tenho que isolar o y, depois de isolar o y, eu tenho que fazer a derivada, né? Enfim, se eu fizer implicitamente, você tem lá x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, igual a 1. Aí tu vai derivar. Quanto é a derivada de x ao quadrado? Tu vai pensar, olha, eu estou pegando, derivando em x em relação a x dos dois lados. Então, x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, né? Mais y ao quadrado sobre 9, dx de 1. Quanto é a derivada desse lado aqui, ó? Quanto é a derivada de 1? Derivada de uma constante. 0. Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, vai ficar 2x dividido por 4. Mais, quanto é a derivada de y ao quadrado? 2y. 2y dividido por 9. Tá faltando alguma coisa aqui na derivada do y? dy dx. Ah, por que não tem aqui? Porque dx sobre dx é igual a 1. É por causa disso. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Cancela esse 2 aqui com esse 2 aqui, porque é só dividir todo mundo aqui por 2, esse 2 vai embora. Tá? Então, vai ficar y sobre 9, dy dx, igual a menos x sobre 4. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, isolando aqui. Peraí, calma, tô vendo ainda. Tá positivo, passa para o outro lado. Aham. E aqui, ó, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar menos 9 sobre 4, x sobre y. Beleza pura? Mais rápido. Né? Bem tranquilo, né? Hum. E isso é derivada implícita. Certo? É uma forma de fazer. Outro exemplo, né? Se você tiver y igual ao arco tangente de x. Certo? Eu quero saber quanto é a derivada de y. Lembrando que arco tangente é a função inversa da tangente, certo? Ou seja, você pode escrever isso aqui também como sendo tangente a menos 1 de x. Mas isso aqui não é significa dizer que é 1 sobre a tangente, não, tá, pessoal? Isso aqui é a tangente a menos 1, arco tangente. Tá? E aí você pergunta quanto é a derivada desse sistema. Certo? Primeira coisa aqui que você pode tirar direto, como você tem ali a função arco, tá? Então você pode escrever que x é igual a tangente de y. X é igual a tangente de y. Até aí tudo bem, pessoal? Por enquanto, ok, professor. Por enquanto, ok, né? Aí eu vou derivar dos dois lados. Tangente de y? Tangente de y. A função arco é assim. Por exemplo, se você tiver e elevado a x, y igual a e elevado a x. Eu não posso dizer que ln de y é igual a x? Não. Não é o inverso? Uhum. Certo? Ou, por exemplo, y igual a x ao quadrado. Eu não posso dizer que x é igual a raiz de y. Não é a inversa? Certo? Obviamente, isso aqui tem, essa x ao quadrado tem uma implicação desse mais ou menos. Né? E aí a função arco também funciona assim, como se fosse a inversa. Né? No lugar de ter o arco aqui, você coloca a tangente aqui. Certo? E aí eu tenho essa função, x igual a tangente de y. X igual a tangente de y. Eu quero descobrir quanto é a derivada do arco tangente de x. Vamos poder fazer isso, né? Então, eu tenho que descobrir quem é dy dx. Tá? A função sendo escrita dessa forma, e eu quero saber quem é dy dx. E aí, para fazer isso, a melhor forma de você fazer, a melhor tática, é usar derivada implícita. Tá? Eu também não acho que eu não conheço nem outro, não, né? E aí, primeiro vem lá, derivada de x. Como eu estou derivando x em relação a x, quanto é a derivada de x? 1. Quanto é a derivada da tangente?
Derivada da tangente, pessoal. Secante. Micael que disse, não. Secante ao quadrado de y. Vezes quem? É a derivada de fora vezes a derivada do dentro, não é assim? É a regra da cadeia. Derivada do argumento. Tranquilo até aí? Prossiga. Aí daqui você tira que dy dx é igual a 1 sobre a secante ao quadrado de y. Aí você pergunta, mas quem é secante ao quadrado de y? Lembre-se que x é igual a tangente de x, de y. Certo? Lembrando disso. E lembre-se que tangente ao quadrado de y mais 1, isso aqui é igual a secante ao quadrado de y. Beleza pura até aí? Isso aqui é uma propriedade, tá? Das funções trigonométricas. Que vem lá naquela propriedade fundamental. De onde você tem seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a 1. Tá? Se você dividir todo mundo aqui por cosseno ao quadrado, ficaria seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1, e aqui ficaria 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Tá? Essa parte aqui da tangente ao quadrado mais 1, e essa parte aqui da secante ao quadrado. Beleza? Tá? Então, isso aqui tem uma propriedade já conhecida nas funções trigonométricas. Tangente de y, isso aqui a gente já viu que é x. Certo? Tangente de y é x. Então, vem aqui, ó. Então, tua secante ao quadrado de y é igual a x ao quadrado mais 1. Logo, a tua derivada lá, dy dx, que a gente encontrou como sendo 1 sobre a secante ao quadrado de y, isso na realidade, dy dx, é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Tudo de boas? E aí, galera? Outro exemplo. Outro exemplo? Vamos lá. Y é igual o arco cosseno de 5x. Certo? Arco cosseno de 5x. Veja que aqui ó, você tem a função A, você tem cosseno, e o argumento não é só x, o argumento é 5x. Certo? Aí o que tu vai fazer? Tu vai derivar essa função, né? Eu quero saber quem é a derivada dessa função. Quem é y'. Primeira coisa que tu faz, tu escreve isso em termos do cosseno. Então, o argumento, que é 5x, vai ser igual ao cosseno de y. Logo, x vai ser igual a 1 sobre 5 cosseno de y. Certo? Esse 1 sobre 5 é uma constante, então. Tá? Eu preciso saber quem é a derivada do cosseno de y. Ou seja, eu preciso descobrir quem é a derivada do arco cosseno, né? Bom, e aí para você poder fazer isso, você vem aqui, vamos derivar o x. Quanto é a derivada do x? Em relação a x. Derivada de x com relação a x. Quanto é isso? É 1? É 1. Você coloca aqui 1/5. Quanto é a derivada do cosseno? Quanto é a derivada do cosseno? Bora, pessoal. Quanto é a derivada de cosseno? A Micael falou no chat, é menos seno. Menos seno. Vezes o quê? Que aqui a derivada do cosseno é menos o seno. Vezes a derivada do argumento. Você sempre coloca isso. dy dx. dy dx. Então, veja que esse 5 que está aqui, eu posso passar para o outro lado lá, multiplicando. Então, dy dx vai ser igual a menos 5 dividido por seno de y. Beleza pura até aí?
Tá claro para todo mundo até aí? Esse 5 está dividindo, vem para cá multiplicando. Aqui está negativo, então só fiz trocar o sinal, né? Multipliquei todo mundo por menos 1. O seno está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, veja que eu encontrei que dy dx é igual a menos 5 seno de y. Lembrando que x é igual a 1/5 do cosseno de y. Certo? Ou que 5x é igual ao cosseno de y. Lembrando disso. A gente encontrou isso já. Aí, lembrando também que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Certo? Cosseno ao quadrado de y significa dizer que você está substituindo mais. O cosseno de y está substituindo por 5x. Então, vai ficar 5x ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Tá? Então, é fácil entender que seno ao quadrado de y é igual a 1 menos 25x ao quadrado, né? Porque o 5 ao quadrado é 25 e x ao quadrado é x ao quadrado. Ou seja, que você tem que seno de y, que é o que tem lá em cima, é igual a raiz de 1 menos 25x ao quadrado. Tá? Logo, a tua derivada dy dx é igual a menos 5 dividido pela raiz de 1 menos 25x ao quadrado. Beleza pura, pessoal? Fácil. E aí, galera? Ficou claro para todo mundo? Deu para entender? Dá para fazer mais um? Dá para fazer mais um. Y igual a gente já fez o arco tangente, né? Eu vou colocar aqui novamente arco tangente. Só que dessa vez eu vou colocar arco tangente de kx. K é uma constante, tá? Uma constante. Constante qualquer. Se você olhar, lembrar da derivada do arco tangente, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Foi isso que a gente encontrou. Foi mal, pessoal, mas é porque estão me ligando aí, só para dar golpe direto. Isso a gente já encontrou, mas isso é a derivada do arco tangente. E não do arco tangente de k vezes x. Tá? E agora a gente tem que fazer do kx. Aí a primeira coisa que tu faz, olha, kx, isso aqui é igual a tangente de y. Tá? Segunda coisa que tu faz, tu deriva esse lado, a derivada desse lado, a derivada de kx, né? Ou a derivada de x, no caso, com relação a x é 1. Então, sobrou k. A derivada da tangente, quanto é? E aí, pessoal, quanto é a derivada da tangente? Caramba, eu acabei de ver e esqueci. Eu ia dizer menos secante. É o menos seno, né? Que seria do cosseno, né? Mas nesse caso aqui é secante ao quadrado de y vezes quem? dy dx. Você sempre faz isso. Logo, dy dx é igual a k sobre secante ao quadrado de y. Né? Como eu sei que tangente ao quadrado de y mais 1 é igual a secante ao quadrado de y, né? E eu sei que a tangente é igual a kx, então aqui você teria kx ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado de y. Ou seja, que esse cara aqui vai ficar k sobre k ao quadrado, x ao quadrado, mais 1. Morreu. Como falam, morreu Maria Preá. Beleza pura? Beleza. Fácil, né? Tem que pegar ainda o ritmo da coisa. E isso seria derivada implícita, tá? Então, nosso problema de calcular derivadas, seja ela de funções
inversas, seja ela de funções básicas, seja de produto de funções compostas e tudo mais, vocês já conseguem fazer isso, tá? Então, calcular, suponho eu, que vocês sabem fazer. Né? Então, a parte de calcular derivadas, esse conhecimento vocês já adquiriram. Né? O que vocês precisam fazer o que é? Revisar, observar, manusear, né? E a maior dificuldade não é na teoria que vocês vão ter. A maior dificuldade, na realidade, é na parte algébrica, tá? E aí, essa parte algébrica, você tem que sentar e refazer por repetição. Porque você só consegue começar a reconhecer seus erros quando você começa a fazer por repetição. Matemática também é necessário esse processo de repetição. Obviamente, a aprendizagem, né, que a gente está querendo aqui, que seria a parte, agora que é a parte um pouco mais brutal, que é a parte de interpretação. As derivadas nessa parte não são difíceis de calcular, mas o difícil é você dar sentido àquilo que você está calculando, né? Então, você tem um sentido, um objetivo, né, um comando, àquilo que você está calculando, certo? Por que essa parte é difícil? Porque essa parte de interpretação, primeiro, você precisa saber ler. Então, tem uma parte de leitura, tá? Segundo, você precisa retirar os dados, as informações principais, né? E associar essas informações principais às variáveis envolvidas no teu sistema. Tá? As variáveis envolvidas no sistema. E, além de envolver as variáveis envolvidas no teu sistema, né? Você se perguntar, qual é o significado? Você dar significado, isso é difícil. Certo? Então, essa parte de interpretação, a gente vai sofrer um pouco, mas vai dar certo. E, além disso, a gente vai sofrer um pouco mais por quê também? Porque é uma parte que ela envolve outros conceitos além do cálculo, né? Envolve conceitos de geometria, envolve conceitos de física, seja geometria analítica, né? Ou seja, geometria vetorial, seja álgebra linear, geometria espacial, tá? E aí, entre outras áreas de conhecimento, por exemplo, crescimento populacional, né? Decaimento radioativo, certo? Estatística, tá? Cálculo de uma distribuição de frequência, cálculo de probabilidade, enfim, você tem N possibilidades de você aplicar derivadas. E aí entra a grande sacada, né? Que é a modelagem, certo? E a gente não vai trabalhar com isso, a gente simplesmente vai pegar questões, vai começar a entender essas questões, e algum dia na sua vida, talvez você precise disso, tá? Talvez você precise modelar um circuito que você queira, e você precisa dizer, olha, nesse circuito eu tenho que colocar uma força eletromotriz, essa força eletromotriz tem que ser variável, né? E tem que ser periódica, tá? E aí, por que precisa ser assim? Porque eu estou trabalhando com uma corrente alternada, por exemplo, né? E eu quero uma força eletromotriz que seja desse jeito para poder anular alguma coisa no meu sistema, ou então criar algum filtro de energia no meu sistema, né? Então, para vocês poderem fazer isso, você precisa entender o sistema a fundo, um pouco mais a fundo, e entender que envolve derivadas no teu modelo, né? Enfim, então a gente vai passar agora a visar derivadas num sentido um pouco diferente, né? E aí, quando se fala em interpretação, a gente vai... Primeira coisa, né, que eu falei para vocês a gente vai falar de taxa de variação, por exemplo. Taxa de variação, né? Quando se fala de taxa de variação, qualquer grandeza que seja escrito como sendo vamos dizer aqui, massa, né? Densidade. Você lembra que densidade é a variação de massa por variação de volume? Não sei se vocês lembram disso. Variação de massa por variação de volume. Vocês aprenderam isso em química, né? Ou até mesmo em física também.
Vocês aprenderam que densidade é a variação de massa por variação de volume, né? Aí, quando você olha para a densidade, no fim das contas, né, nesse caso aqui é uma densidade volumétrica, uma densidade que depende do volume, que a gente associa uma letra ρ, naturalmente, e aqui você tem a densidade num sistema qualquer, num book, densidade grande, né? E aí você quer olhar uma densidade que é ponto a ponto. Quando você olha uma densidade ponto a ponto, onde essa variação de volume está tendendo a zero, essa densidade, na realidade, é uma derivada, a derivada da massa com relação ao volume, né? Então, toda parte que você tem aí, você vai perceber que existe uma taxa de variação de algo sobre algo ali, que está variando também, você observa que isso, na realidade, é uma derivada. Tá? Então, densidade, por exemplo, densidade volumétrica de massa, de carga, né, entre outras possibilidades, é uma derivada. Né? Isso é muito interessante. Né? Aí, se você pegar, por exemplo, velocidade média, é a taxa de variação do espaço pela taxa de variação do tempo. Vocês viram isso no ensino médio de vocês. Tá? E aí, quando você fala de velocidade instantânea, significa dizer que a diferença de tempo está indo para zero. A diferença de tempo está indo para zero. Né? Que você está calculando a velocidade naquele instante. É como se você estivesse calculando a velocidade e apertando o cronômetro, olhou para o medidor de velocidade. Obviamente, existe um erro de medida ali, porque você não tem como parar o tempo, né? O tempo continua passando. Mas se você olhou, você sabe qual é a velocidade. Então, a diferença de tempo tem que ser infinitesimal. Tá? E quando você faz isso, você mostra que a velocidade nada mais é do que a derivada do espaço com relação ao tempo. Então, toda grandeza que é escrita como sendo uma taxa de variação, tá? Isso é uma derivada, quando você olha o sistema um pouco mais a fundo. Tá claro isso para vocês? Está de boas? Até aqui, essa parte de taxa de variação? Eu acho que teria sido muito mais simples ter visto esse conteúdo no ensino médio utilizando derivadas. Não, com certeza é. Você vai perceber que quando você olha para derivadas e integrais em geometria espacial, né, que você tem como associar uma coisa ao cálculo de área e cálculo de volume, por exemplo, uma coisa com a outra, né, e você vai perceber que é muito fácil, é muito simples, e você também vai entender de onde é que vem as coisas, né? Por que o volume da esfera, por exemplo, é 4/3 de πr ao cubo, né? Você aprendeu isso de uma forma, olha, a fórmula é essa. É essa, não importa de onde veio, essa daí usa na prova. É essa. Só que quando você vai falar de integrais e derivadas, né, a gente tem como calcular o volume. E aí você pode calcular o volume, por exemplo, desenhando uma curva, né, seja ela, por exemplo, de uma esfera, né, que represente uma esfera, que aí você desenha a curva de um círculo e gira esse círculo, né? A curva de um círculo, por exemplo, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E se você girar esse círculo, esse semicírculo, ele vai formar uma esfera, não vai? Aí tu vai calcular o volume dessa esfera, aí tu vai perceber que o volume vai ser exatamente isso. 4/3 de πr ao cubo. Tá? E aqui, esse 1 aqui é o raio, né? Então, vai ser 4/3 de π. Beleza pura? Então, existem técnicas para você fazer isso, obviamente. Né? E aí você percebe que derivada está associada a muitos elementos, né? E em reações químicas também. Tá? Também é associado a isso, principalmente quando você fala em decaimento radioativo. Certo? Mas é outra história, né? Aí, voltando aqui ao nosso sistema de interpretação, né? Vamos pegar aqui o livro, olhar aqui o livro. Veja o seguinte. A equação de movimento de uma partícula, questão 10, de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x é dada por isso aqui. Então, ele coloca que x de t, né, igual a e elevado a menos t,
seno de t. Certo? Veja que eu estou dando um problema com a partícula se movimentando numa função que é periódica e tem um decaimento exponencial. Periódica com decaimento exponencial. Se você for construir o gráfico dessa função, né, pegando só a parte positiva aqui, considerando que isso ali é tempo, não existe tempo negativo, né, o tempo não volta para trás, né, aqui é t, t está em segundos, né, e x está em metros, só que a gente não está colocando essas unidades ainda. E aí você pode pensar, olha, quando t for igual a 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. Então, começa aqui do 0. Ele aumenta, certo? E depois ele faz isso aqui, ó, ele começa a decair. Tá? É como se ele tivesse aqui o gráfico da função seno, né, que ele vai fazendo essa variação, e o gráfico da função exponencial decaindo. Então, é como se ele tivesse algo do tipo, desse tipo, né? O gráfico da função exponencial e o gráfico da função seno. Eu não soube desenhar aqui direito, mas eu espero que vocês tenham entendido basicamente a ideia. Tá tranquilo até aí? O gráfico dessa função, né? E aí, quando você olha, então, para o teu sistema, né, ele pergunta, qual a velocidade dessa partícula? Num instante qualquer. Como é que tu determina a velocidade da partícula num instante qualquer? E observe que aqui você não pode usar sorvetão, você não pode usar a fórmula do sorvete, ou coisa desse tipo, não. Né? Você está dando um movimento geral. O movimento do sorvete, a fórmula do sorvete é aplicado em um movimento que o carro está indo, por exemplo, a partícula está indo em linha reta. E além de estar indo em linha reta, é linear com x, ou linear com tempo. Né? Ou então, ele está andando no plano, né? E em um movimento unidimensional, em linha reta, né? E está sendo um movimento parabólico, né? Que é quando você tem a fórmula do sorvetão. Ou ele está em queda livre, né? Que é a ação da gravidade, está em queda livre, mas aí o movimento é parabólico também. Por quê? Porque se você jogar a partícula para cima, tudo que você joga para cima, uma hora ela tende a cair. Então ele faz isso. Certo? A função do espaço ele aumenta e depois ele diminui. É uma parábola. Tá? Nesse caso aqui, não é uma parábola e nem é linear. Como é que tu faz para calcular a velocidade? E aí, galera? O que foi que eu passei bem aqui, pessoal? Velocidade o que é? Velocidade, né? A taxa de variação do espaço pelo tempo. Então, velocidade é a derivada do espaço pelo tempo. Certo? Ou seja, a única coisa que tu precisa fazer para encontrar a velocidade é derivar. Deriva. Quanto é a derivada disso aqui? E aí, galera? Vamos lá, pessoal. Reage. Até derivado disso aqui. Menos cosseno de t? É elevado a menos t. Isso ali não é o produto, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira derivada da segunda. Ou seja, isso aqui é igual a e elevado a menos t cosseno de t menos o seno de t. Só isso. Beleza pura? Beleza. Quanto é a aceleração? Qual a relação de aceleração com velocidade? Você Velocidade e espaço. Você lembra que a aceleração média é a variação de velocidade pela variação de tempo? Logo, a aceleração é a derivada da velocidade pelo tempo. Então, tu vem aqui e tu escreve derivada da velocidade pelo tempo. Tá? Então, a aceleração é só simplesmente você derivar essa função aqui. ddt dessa função aqui. Obviamente, isso aqui vai ser a de t, derivada da primeira, que dá menos e elevado a menos t,
vezes a segunda, cosseno de t menos seno de t, mais a primeira é elevado a menos t, vezes a derivada da segunda, que dá menos seno de t, menos aqui cosseno de t, né? Aí você, enfim, tem como simplificar aqui, porque vai ficar o seno negativo, aqui o seno positivo. Aqui o seno, cosseno negativo, cosseno negativo. Então, o seno cancela e esse seno cancela. Né? E vai ficar 2 vezes menos 2, né? Então, A de t vai ficar menos 2 é elevado a menos t cosseno t. Tá? Está calculado o teu sistema. Bom, como eu acredito que eu pegado uma questão difícil para vocês fazerem. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso realmente que a gente acabou fazendo. Certo? E aí, a gente pode fazer o seguinte. Olhando para a questão 11 aqui, né? Que nem é... Vamos ver se tem algum aqui de velocidade, para a gente poder depois ir para a questão 11 lá. Vou fazer a questão 11 dela. Aqui. Uma partícula ela se move com essa equação, de acordo com essa equação, tá? Então, a partícula x de t, ela se move no eixo x e é t ao cubo menos t ao cubo menos mais 3t ao quadrado. Mais 3t ao quadrado. Quanto é a velocidade da partícula? E aí, galerinha? Quanto é que dá isso aí? Bora, pessoal, reajam. Aqui começa derivando t, né? Aí Dá fica 3t ao quadrado, menos 3t ao quadrado. Depois. Aí depois eu não sei. Quanto é a derivada de t ao quadrado? 2t. 3 vezes 2t. Aí tem o outro lado. Não, acabou-se. Acabou? Acabou, só isso. Quanto é a aceleração? Que chato. Quanto é a aceleração? 3t ao quadrado mais 6t. Não, a aceleração é a derivada da velocidade. Ah, tá. Ok. Quanto é a derivada da velocidade? Quanto é a derivada disso? Menos 3 vezes 2t. Que daria menos 6t, mais 6, não é assim? Isso. Acabou-se. Belezinha? Então, você encontrou quem é a velocidade, você encontrou quem é a aceleração da partícula. Certo? Não sei nem sei o que a questão está pedindo. Estude o sinal de V. Tá, aí estude o sinal do V. Onde é que o V é positivo, onde é que o V é negativo. Então, você tem ali que V de t é igual a menos 3t ao quadrado mais 6t. E aí, isso aqui, você pode escrever isso aqui como sendo menos 3t mais 6 e aqui t. Esse cara é maior que zero quando t for maior que zero. Como t é maior que zero em qualquer ponto, então isso aqui sempre é positivo. Então, o sinal só vai importar em relação a esse cara aqui. Tá? Quando t for menor do que 2, esse resultado aqui, ele é positivo. Quando t for maior do que 2, esse resultado aqui é negativo. Todo mundo entende? E o V é igual a zero, né? Quando o resultado for 2. Todo mundo entende isso que eu estou dizendo? Tá claro isso para todo mundo? Para mim tá claro. Sim, senhor. T maior que 2, resultado negativo. T menor que 2, resultado positivo. T igual a 2, resultado zero. Isso é resultado quando eu falo resultado V, né? Tá? E aí ele pede para fazer a mesma coisa para A de T. Bom, eu vou deixar isso como uma atividade para vocês. Né? E vamos lá para a questão 11. Questão 11. Vamos ler a questão primeiro. Primeira coisa, vamos ler a questão.
Ela fala que um ponto se move sobre uma parábola. A parábola está aqui. Vou até escrever lá. Então, y igual a 3x ao quadrado. 3x ao quadrado menos 2x. Y igual a 3x ao quadrado mais 2x. Menos 2x. Suponha que as coordenadas y de t, x de t e y de t, ou seja, são funções implícitas de t, né, que dependem de t, são deriváveis e que dx dt é diferente de zero. E aí ele fala que existe um y de t, ele fala que existe um x de t, e ele fala que dx dt é diferente de zero. Tá? Tá claro para todo mundo isso aqui? Que isso aqui é uma função que y depende de x, mas que y também depende de t. Né? Tá claro isso para vocês? Tá de boas isso? Né? E aí, quando vocês estiverem lá em cálculo 2, você vai chamar isso aí de paramétrico. Mas é outra história. Só repete, eu viajei aqui um instante. Ele tá falando aqui, ó, esse cara aqui, na realidade, não é só y. É um y que depende de x aqui, né? Você tá vendo aqui a relação entre y e x. Mas você não tá vendo um y que depende de x. É um y de t. E aqui você teria 3x ao quadrado, mas é um x de t. Menos 2x, mas é um x de t. É como se você estivesse pegando aqui uma função que tem relação com outra função, entendeu? Entendi. Pronto. Então, eu vou apagar isso aqui porque fica só para economizar espaço. Né? Tá claro isso para vocês que esse cara está dependendo de t, esse cara está dependendo de t, esse cara está dependendo de t. Então, existe uma relação entre y e x e o que conecta eles é o t. Aí ele fala, pergunta-se, em que ponto da parábola a velocidade da ordenada y de P é o triplo da abscissa X. Vamos lá de novo. Em que ponto da ordenada a velocidade é o triplo da velocidade da abscissa? Então, eu sei... Como é que eu escrevo isso numa linguagem aqui? Numa linguagem de variável? Alguém tem alguma ideia? O que é velocidade? V de y, por exemplo. Quem seria V de y? É a derivada de distância sobre a derivada do tempo. Derivada de distância pelo tempo. Né? E a distância de y. V de x. Derivada da distância de x pelo tempo. Então, você tem V de y, V de x. E ele fala que em um determinado ponto, o V de y é igual... É o triplo da velocidade de x, né? Então, isso aqui é igual a 3 vezes V de x, né? Assim mesmo, é? A velocidade da ordenada, exatamente, é o triplo... É isso mesmo. Tá? Existe um ponto que isso aqui acontece. E ele quer saber que ponto é esse. Né? Qual o ponto que isso acontece? Tá claro para vocês até aí a construção da questão? Tá de boas até aí? Deu para entender o que ela quer. Pronto. Aí agora a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Veja que agora a gente não vai derivar em relação a x. A gente tem que derivar em relação a t. Tá vendo? Tá aparecendo derivados em relação a t. Tanto do y como do x. Então, tu vai reescrever a tua equação derivando dos dois lados com relação a t. Aí aqui ficaria 3x ao quadrado menos 2x. Né? Quanto é a derivada de y com relação a t? Aí você escreve a dy dt. Né? Só tem ele, né? Quanto é a derivada de x ao quadrado, hein? 6x. Daria 2x vezes 3 dá 6x. Só que tem um detalhe. Eu não estou derivando em relação a x. Então vai aparecer aqui o dx dt. Beleza pura? Sim. E o outro aqui ficaria como? Menos 2.
dx dt. dx dt. Tá? Vou botar dx dt em evidência, então vai ficar 6x menos 2 dx dt. Certo? E aí você tem dy dt, aqui vai ser o v de y, aqui vai ser o v de x. Né? Então, v de y é igual a 6x menos 2, eu acho que é isso, né? 6x menos 2 dx dt, que é v de x. Só que eu sei que tem um momento que o v de y é igual a 3 vezes o v de x. Né? Porque a gente encontrou lá. Então, eu vou substituir, ó, v de y, 3 vezes é de v de x. Então, 3v de x é igual a 6x menos 2 v de x. Cancela o v de x com o v de x. Para simplificar. Isso não é matematicamente correto, mas, enfim. Vamos cancelar. 6x menos 2. Daqui você tira que 6x é igual a 5, ou seja, que x é igual a 5 sobre 6. Então, você encontrou o ponto x. Para tu encontrar o y, o que é que tu faz? Tu sei que y é igual a 3x ao quadrado menos 2x. Acho que é isso, né? Aí você vem aqui e substitui aqui por 5 sextos. Então, y vai ser igual a 3 vezes 5 sobre 6 ao quadrado menos 2 vezes 5 sobre 6. Né? E aí, isso aqui vai dar y igual a 3 vezes 5 ao quadrado dá 25, dividido por 6 ao quadrado dá 36, menos 5 terços, né? Aqui dá 5 terços. Cancela isso aqui daqui dá 12. Então, isso aqui vai ficar 25 sobre 12, menos 5 sobre 3. Né? Se eu multiplicar isso aqui por 4, isso aqui por 4, isso aqui vai dar 5 sobre 12, né? Que aqui vai dar 5 vezes 4 dá 20, 25 menos 20 dá 5 sobre 12. Certo? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo? Tranquilo, mas no caso a questão só pedia até o ponto X, né? Não sei se pedia. Em que ponto? Como ele fala ponto, você tem que dar a ordenada e a abscissa. Os dois pontos, sim. Né? Então, você acaba tendo que fazer essas duas coisas. Tá? Mas vejam, não é questão difícil. Mas você tem que pensar um pouco para poder fazer. É esse o ponto. Tipo, pelo menos para mim é muito fácil de eu errar em alguma coisa nessa interpretação. Sei lá, uma coisa que a gente interpreta errado é qualquer questão, por mais que a gente saiba fazer o cálculo. O porém não é só fazer o cálculo agora, né? O porém é que você tem que ler e ir com calma, pensar um pouco. Isso. Aí é por isso que vai dar uma semana para fazer a prova? Se você olhar essa questão 16, por exemplo, olha o tipo de aplicação que você tem. Todo mundo faz isso. Todo mundo coloca uma escada na parede, certo? Para poder botar uma lâmpada, para poder fazer uma coisa desse tipo. E algumas vezes a escada começa a escorregar, né? E aí você tem que colocar um encosto lá para a escada não descer. E se ela descer, ela cai com uma determinada velocidade, você sente o choque, e você pode até ir para o beleléu, dependendo do choque, né? Então, assim, vejam que a questão de cálculo que está trazendo aqui é uma questão que não está contextualizada, né, de forma que acontece, né? Mas acontece na realidade, são acidentes que acontecem, né? E aí, eu estou falando isso porque isso é uma aplicação direta com saúde no trabalho, né? Acho que essa é a área que o pessoal, que você tem que usar capacete, que você tem que... segurança do trabalho. Segurança do trabalho, né? Que tem a ver, então, com você se proteger, né? Então, tirando esse contexto, vamos pensar aqui na questão um pouco. Você tem uma escada, essa escada tem 8 metros, e ela está encostada numa parede, certo? Então, vou desenhar aqui. Está aqui a parede, tá? Vou colocar aqui a parede, desse lado aqui. Vou colocar aqui com o mouse, porque senão eu não consigo desenhar. Aqui a parede, certo? E aqui está aqui o chão. Tá aqui o chão. Isso aqui é o chão. Isso aqui é a parede. Tá? Para quem já fez a prova do Detran,
Você tem que lembrar de desenhar o chão, a parede e o céu, porque por causa do psicotécnico, né? Porque afinal essas cores não existem no ar, né? E aqui tem a escada, certo? Vamos ver como é que está essa escada. Se ela está encostada na vertical, se ela está deitada, encostada na parede, só que está na horizontal, ou se ela está como se estivesse formando um triângulo retângulo. Né? Como aqui ele não fala nada, ó, e ele não fala nada da questão sobre isso, né? Como é que está a posição da escada. Ele só fala que a extremidade inferior da escada está sendo afastada e a extremidade superior está descendo. Então, ela está em... Né? Não sei se vocês conseguem observar. Se ela estiver na vertical, essa base aqui está afastando e essa outra aqui está descendo, né? Está diminuindo. Então, ela está sendo... vou desenhar aquela aqui em vermelho, tentar colocar ela aqui. Está aqui a escada. Tá? Suponha que isso aqui seja a escada. Certo? Suponha que isso aqui seja a escada. Essa escada está sendo colocada na parede. E ela... Deixa eu terminar aqui de desenhar. E ela, como vocês podem observar, ele diz o seguinte, essa parte aqui, que é a parte superior, está descendo. A parte inferior está vindo para a esquerda, né? Então, está acontecendo isso. Uma está descendo, a outra está vindo para cá. Tudo bem até aqui, pessoal? De boas até aqui? Sim, professor. Sim, né? O tamanho dessa escada é de 8 metros. Tá? Eu não sei quanto é de espaço aqui X, nem sei quanto é de espaço Y. Só que ele fala se a extremidade inferior do pé da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante. A extremidade inferior. Então, é velocidade em X. E ele está afastando com a velocidade constante de 2 metros. Né? A velocidade da extremidade superior está descendo no instante que a inferior estiver a 3 metros da parede, né? 3 metros da parede. A inferior está a 3 metros da parede. Então, x é igual a 3, certo? E aqui, o v de x é igual a 2. Beleza pura até aqui? Todo mundo entendeu aqui a questão? Tudo até aqui? Sim, os dados deu para entender. Deu para entender, né? Vou ler de novo. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 metros por segundo, com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 metros da parede? Tá? Então, a inferior está a 3 metros da parede. Eu sei que esse cara é 8 metros. Eu sei que esse cara é 3 metros. Eu tenho como saber quem é Y? Usando Pitágoras? Sim, usando Pitágoras, né? Que 3 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, não é assim? Isso. Né? Então, isso aqui significa dizer que y ao quadrado é igual a 64 menos 9. 64 menos 9 dá quanto, hein? 55, é? É, né? Logo, y é igual a raiz de 55. Beleza pura? Beleza, e a raiz 55? É 7, alguma coisa, mas aí a gente não precisa anotar isso não, tá? Porque a raiz de 49 é 7, né? Então, ele fica entre 7 e 8, né? Então, a gente encontrou quem seria o y. Essa primeira informação é importante. Segunda informação que você colocou, a gente tem uma equação que representa esse sistema, que é Pitágoras. Ou seja, que x ao quadrado, qualquer ponto do x, mas qualquer ponto do y ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 64. Correto? Em qualquer ponto que essa escada esteja, tem que obedecer essa equação. Porque se ela está colada na parede e colada no chão, né, ela está formando um triângulo retângulo em qualquer momento, não é assim?
Né? Colado no sentido de que ela está encostada da parede, mas ela consegue subir ou descer, mas ela não se afasta da parede, né? Beleza pura, né? Aí? Tá claro para todo mundo isso? Uhum. Uhum. Quem é V de X? Você lembra que V de X é dx, dt? V de Y é o que a gente quer determinar. E V de Y, na realidade, é dy ou dt. Né? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai, olha, veja como o problema é simples. Qual é a derivada disso aqui? 2x Quem mais? vezes x'. X', que seria o V de X, não é assim? Isso. Mais, quanto é a derivada disso aqui? 2y. Vezes Aí quem? o vy. Não, O VY, tá certo. isso. Seria o Y'. Igual a quanto? 0. Daqui você tira de imediato, que você vai ter X, V de X, mais Y, V de Y, igual a zero. Aí veja que agora tu vai pegar e substituir o seguinte, ó. X, quando for 3, o Y é igual a raiz de 65. O V de X é igual a 2. Então, esse cara é 3, esse cara é 2, e esse cara é raiz de 55. V de Y. Isso aqui é igual a zero. De imediato, você tira que o V de Y, quando o X for 3, vai ser igual a 6 menos 6 sobre raiz de 55. Belezinha, pessoal? Belezinha, tranquilo. É tranquilo. A dificuldade qual é? É interpretar. Mas até chegar no resultado tranquilo foi um tempinho de interpretação. Porque você tem que começar a pensar, tem que começar a elaborar, você tem que imaginar a situação, né? Bom, eu vou parar a aula por aqui, depois eu coloco lá no YouTube. Eu já mandei aqui em algum momento aqui o formulário de presença, tá? Que é o mesmo de manhã, que aí eu vou pegar esse formulário e colocar lá um sigla lá, certo? Enfim, vou parar aqui a gravação. Lembrando, pessoal, que a aula de manhã é diferente da aula de tarde, tá? Assistam as duas.